estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Veremos agora um artigo com a mensagem intitulada O Orgulho e a Humildade. Esta mensagem foi passada pelo espírito de Le Cordaire na cidade de Constantina, no ano de 1863. Zé Pequeno, por favor, me dá uma explicação antes. A cidade de Constantina, que cidade é essa? É a cidade na França? Ô, João Grandão, eu não posso te dizer agora com exatidão, porque existe a cidade de Constantina aqui no Rio Grande do Sul, tem a cidade de Constantina na província de Sevilha, na Espanha, e tem também em Argélia, essa cidade com esse nome de Constantina. Se tem na França, eu ainda não sei. Para sabermos melhor onde foi, qual a cidade que Le Cordaire passou esta mensagem, nós precisamos de um estudo um pouco mais aprofundado. Mas vamos ater agora na mensagem que ele nos passou, que é de grande importância para o nosso estudo no conteúdo do Evangelho. Não, mas então, ô Zé Pequeno, me fala então quem foi esse Le Cordaire? Ele foi uma pessoa assim ligada ao espiritismo? Como é que foi ele? Quem foi ele? João Grandão, John Baptiste Henri Le Cordaire nasceu no dia 2 de maio de 1802, próxima à cidade francesa de Dijon. Por causa da fervorosa devoção de seus pais, o jovem Le Cordaire permaneceu ateu até que uma profunda experiência religiosa o levou do direito para a teologia. Isto é, porque antes ele era advogado, né? Até que esta profunda experiência religiosa levou ele da profissão de advogado para a missão de padre, né? Depois de completar o estudo no seminário, aceitou o cargo de professor e ficou estarrecido, quer dizer, espantado com a falta de consideração que os alunos tinham pela religião. Numa tentativa de reavivar a afeição pública pela Igreja Católica, debateu a liberdade que a Igreja deveria ter da assistência e proteção estatais no jornal católico, né? L'Avenir, o nome em português, então, com certeza, pela tradução, é O Futuro. E em sua oratória ele arrastou milhares de fiéis leigos para a Igreja. Uma outra importante conquista foi a restauração da Ordem Dominicana na França, instituição que foi subvertida, quer dizer, a Ordem Dominicana foi arruinada pela Revolução Francesa. Em 1830 ele foi eleito deputado francês, foi eleito para o parlamento francês. E lá ele proferiu diversos discursos inflamados em defesa da liberdade de expressão e de associação, sempre vestido de frade dominicano, o que provocou fortes reações junto dos seus adversários. Foi também um prolífico, quer dizer, foi também um produtivo escritor e conferencista, destacando-se as suas prédicas, isto é, destacando as suas pregações na Catedral de Notre-Dame de Paris, bem como seu livro História de São Domingos, traduzido em várias línguas, que causou um profundo impacto, levando outras regiões da Europa a encetar, quer dizer, levando outras regiões da Europa a começar movimentos de restauração da Ordem Dominicana, onde tinha sido extinta. Le Cordaire faleceu no dia 21 de novembro de 1861 em Sorèze, sendo sepultado na igreja local. E podemos considerar também que ele foi membro da Academia Francesa e o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, inseriu artigo a seu respeito na Revista Espírita de fevereiro de 1867, quer dizer, 6 anos após o seu falecimento, a sua desencarnação. Mas ele mesmo, Le Cordaire, retornou de além-túmulo
para emprestar à obra da codificação a sua inestimável e talentosa contribuição. Podemos ver mais sobre este grande missionário da história da humanidade na internet, através destes sites aqui apresentados. Ah, sim. Agora então nós podemos conhecer bem a sua mensagem, a sua ideia. Vamos lá então. Qual o título mesmo da mensagem? O orgulho e a humildade, com Le Cordaire. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para animar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres em espíritos que habitaram antigamente a terra, concedeu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Deus pela graça que nos concede, a graça de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que da humildade se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com vosso próximo? Ou não? Pois que este sentimento iguala os homens, dizendo que todos são irmãos, que se devem ajudar uns aos outros e os encaminha ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não possuís, como se vestisseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele, quer dizer, de Jesus, que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas concedidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são propriedades deles, e quando Deus tira esses títulos e essas riquezas, eles acusam Deus de injustiça, ou zombaria e cegueira. Pois então, Deus vos separa pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos produzem. Ó rico, enquanto dormes em aposentos confortáveis, protegidos do frio, ignoras que dormem sobre a palha milhares de irmãos teus, que vale tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhes uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de farrapos, de trapos, insignificante fantasias de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas tirai as vossas roupas. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um poderoso e de um homem comum, e nem diferença entre o sangue do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido a esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade.
Põe os olhos, afinal, nas realidades das coisas deste mundo, sobre o qual dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te evitarão, que a morte possa chegar amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, oh, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes orgulhosas, que Deus pode fazer-se abaixem, justo no momento em que mais as levardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Os títulos e os nomes ficarão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da felicidade prometida aos eleitos. Estes, os eleitos, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Oh, inclino-me diante de ti, como és nobre, santa, e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, moça, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, por esses tristes pensamentos, por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras enfeitar de flores os teus cabelos e misturar-te com os felizes da terra. Dizei de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar despreocupadas e risonhos, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesseis quantas lágrimas e dores horríveis se ocultam sob esses vestidos enfeitados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, escondendo o rosto sob as suas asas brancas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se é puro vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Terás de novo expulsar do templo os vendedores que corrompem a tua casa, casa que é unicamente de oração? E, quem sabe, ó homens, se o não renegaríeis como antigamente, caso Deus vos concedesse essa graça, chamariam novamente Jesus de blasfemador, porque ele abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis percorrer novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam, para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais.
O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, o exemplo e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizeste um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda à demolição, pouco a pouco, dos altares que haveis elevado ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele vos vem trazer, que ao eleito somente se depare em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, a caridade, a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas no entanto tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Le Cordaire. Vamos continuar ainda com nosso estudo sobre o tema o orgulho e a humildade. Veremos agora a mensagem deste tema com o espírito de Adolfo, bispo de Argel. Ele passou esta mensagem na cidade de Marmande, em 1862. Ô João Grandão, antes que você me pergunte, antes que você me questione sobre quem foi Adolfo, bispo de Argel, eu vou passar aqui um resumo biográfico bem curto, para você ter uma ideia mais ou menos. Isso é bom, isso é bom. Mais informação é melhor para a nossa cultura, para o nosso conhecimento. Adolfo, bispo de Argel. É bom lembrar que Argel é a capital da Argélia, país africano que fica no litoral norte da África, banhado pelo Mediterrâneo. Antônio Adolfo Dobouche nasceu em Bordeaux em 20 de maio de 1800 e faleceu dia 11 de julho de 1856. Foi o primeiro bispo de Argel, de 1838 a 1846. Torna-se primeiro advogado antes de ingressar na igreja, onde foi ordenado sacerdote em 1825. Teve uma significativa ação caritativa até que o Papa Gregório XVI nomeia o primeiro bispo de Argel em 1838. Sua atividade foi muito importante para o desenvolvimento da igreja na Argélia. Esta informação você pode encontrar na Bíblia do Caminho, súmulas biográficas, ou na internet através deste site. Adolfo, bispo de Argel, falando. Item 12. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois de que a taça da maldade haja derramado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem colocar a culpa?
senão a vós que incessantemente procurais maltratar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem recíproca benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo. Isto é, esforçai-vos, portanto, em destruir o orgulho, se não quiserdes perpetuar, se não quiserdes desenvolver as funestas, as maléficas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, sobretudo o que toca o coração? Porque o vício na opulência é objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as tensões são para ele. Enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse pode eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral furtigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Dar-se o contrário, se a opinião geral maltratasse o vício brilhante, tanto quanto o vício em farrapos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que se lisonjeia. Século de cobiça e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas porque deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão, mas porque deixastes que as necessidades materiais ultrapassassem o bom senso e a razão, porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão, desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto haja subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mão dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel.
Missão do homem inteligente na Terra. Esta mensagem é do Espírito Ferdinando, Espírito Protetor. Foi recebida no ano de 1862 em Bordeaux. Item 3. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito pequenos no mundo em que habitais. Suponhamos que sejais destaque em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus propósitos, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que utilize a inteligência para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Ele e conduzi-las a Deus. O tipo de instrumento não está indicando qual é a finalidade que se deve dar a este instrumento. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra que esse ajudante cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para preparar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, será expulso sim, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que têm inteligência se servissem de suas inteligências para cumprir com a vontade de Deus, seria fácil para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor. O orgulho e a humildade, e em seguida a missão do homem inteligente na Terra. O orgulho. O que é o orgulho, gente? O orgulho é o sentimento de superioridade com relação aos outros. O orgulho leva o homem a tratar com desprezo seus semelhantes. Ele anula as ações nobres, retarda o progresso moral. Características do orgulhoso. O orgulhoso procura o primeiro lugar. Ele quer sobrepor-se aos outros, quer ser mais do que os outros. O orgulhoso, ele é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. E o orgulhoso acredita ser infalível, ele acha que não erra, que ele está sempre certo, que não falha. Ele envaidece-se do seu saber, se vangloria do que sabe. Ele revolta-se contra Deus. E quando alguma coisa dá errada, alguma coisa ligada à lei de Deus, à lei divina, ele revolta e acha que Deus é injustiça. Apela feio mesmo. A humildade. Olha a humildade como é. É uma virtude que nivela, que iguala os homens. A humildade faz com que todos sintam-se irmãos. A humildade conduz ao auxílio mútuo, quer dizer, a humildade conduz ao auxílio recíproco, um ajudando o outro, nesse clima de fraternidade. A humildade também induz a pessoa ao bem, eleva moralmente,
Características do humilde. As características do humilde: o humilde suporta humilhações com coragem. Ele é generoso e caridoso sem ostentação, quer dizer, faz o bem sem querer aparecer, faz o bem pelo bem mesmo, pela felicidade do seu semelhante. Faz-se pequeno. O humilde não se considera superior. Ele é submisso à vontade de Deus. O único meio de combater o orgulho, qual que é? É estudar o Evangelho de Jesus. Tomar como regra de proceder os seus ensinamentos, ou seja, tomar como regra de agir, de proceder os ensinamentos de Jesus. Agora, quando o orgulho chega ao extremo, olha, veja bem, cifrão está na frente, dinheiro está na frente, poder, ostentação, presunção, arrogância, o orgulhoso visa isso. Quando ele chega então nessa condição, o orgulhoso então tem-se o indício de uma queda próxima, pois Deus corrige sempre os soberbos. Quer dizer, a pessoa não vai toda a vida dando uma de orgulhoso e achando que a vida é só matéria, que tudo ele pode, que tudo ele consegue, tem que atropelar e levar a vida do jeito que ele quer. Ele está se candidatando a qualquer momento ter uma decepção, ter um problema sério que poderá fazer ele corrigir essa sua atitude, essa maneira de pensar. Quanto maior é a subida do orgulhoso, mais terrível é a sua queda. O orgulho deixará de ser mal na sociedade? Será que um dia o orgulho vai deixar de ser um mal na sociedade? Vamos ver? Eu acho que sim. Já que nós estamos evoluindo, né? Eu acho que sim. Vamos lá? Sim, sim. Porque aos que não atenderem aos ensinamentos do Evangelho, a justiça divina reserva processos de correção, mediante reencarnações adequadas. A inteligência humana. A inteligência humana, olha que gravuras aqui, essas figuras, né? Muito bom, é a ação do homem em todos os aspectos, até uma criancinha aqui em cima do computador, né? Que coisa bonitinha, né? A inteligência do homem, ou a inteligência humana, é o poderoso instrumento de progresso que Deus confiou ao homem. A inteligência humana não é instrumento para promover o orgulho e a vaidade de si próprio. A inteligência nossa é um instrumento de progresso e não para pisar nos outros. As opções do homem inteligente. Ele tem algumas opções. Aqui a primeira opção, qual é? A primeira opção do homem inteligente é promover o progresso em benefício de todos, fazer progredir as inteligências retardatárias e a si próprio. Quer dizer, contribuir para que as pessoas menos inteligentes do que ele possam também evoluir. As pessoas que têm um atraso ainda de inteligência possam evoluir, e a própria pessoa também deve evoluir com a sua inteligência, com o seu potencial. Fazendo então o progresso das inteligências, está conduzindo essas pessoas para Deus. Consequência, agindo assim, o homem inteligente, ele faz com que a humanidade avance intelectualmente e moralmente. Agora, as opções do homem inteligente na segunda opção. Na segunda opção, ele pode deixar-se envolver pelo orgulho e vaidade, destruindo a ideia de Deus e da providência divina. Consequência dessa segunda opção, assumirá graves responsabilidades e débitos, cujo resgate é muito doloroso. Recomendação que nós temos aqui do espírito de Lacordaire: que cada pessoa proceda pouco a pouco na demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC,
da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.